tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 8, parte 2 da disciplina de Química para a segunda série A e B. Estamos estudando reações endotérmicas e exotérmicas, capítulo 6 do livro. Reações endotérmicas e exotérmicas também nós podemos encontrar em alguns livros com a denominação de termoquímica. A termoquímica, ou reações endotérmicas e exotérmicas, ele é o estudo da energia na forma de calor que está envolvida nas reações químicas. Então, nós vamos estudar essa energia envolvida. A entalpia é essa energia na forma de calor que está envolvida nas reações químicas. E nós representamos a entalpia por uma letra maiúscula H. Nós temos aqui algumas nomenclaturas que vamos precisar utilizar, alguns símbolos, né? Então, quando nós tivermos HR, significa que nós estamos nos referindo à entalpia dos reagentes. Quando nós tivermos HP, nós vamos estar nos referindo ao valor da entalpia dos produtos. E quando tivermos ΔH, estamos nos referindo à variação da entalpia. O calor, então, que está envolvido em uma reação química, ele pode tanto ser liberado nessa reação química, ou ele pode ser absorvido por essa reação química. Então, nós vamos ter uma reação endotérmica, denominada endotérmica, quando nós tivermos uma reação química que ocorre com a absorção do calor. Absorção dessa energia na forma de calor. E nós vamos ter uma reação exotérmica, quando nós tivermos uma reação química que ocorre com a liberação de calor. Aqui nós podemos citar como exemplo, na liberação de calor, as reações de combustão. Todas as reações de combustão, elas ocorrem com a liberação de calor. Então, nós podemos representar quando é uma reação endotérmica e quando é uma reação exotérmica. Existem várias maneiras de nós representarmos essas reações. Quando nós tivermos uma reação exotérmica, significa o quê? Que a entalpia dos reagentes ela vai ser maior que a entalpia dos produtos. Ao contrário da endotérmica, significa que a entalpia dos reagentes ela vai ser menor do que a entalpia dos produtos. Consequentemente, nós vamos poder dizer o que do ΔH? O ΔH, que é a variação da entalpia para a reação exotérmica, ele vai ser menor do que zero, ou seja, ele vai ser negativo. Então, se nós expressarmos um valor de ΔH, vamos dar um exemplo aqui, nós vamos expressar de forma negativa. Ele vai ser, por exemplo, menos 30. E aí ele pode receber a unidade de quilocaloria por mol, por exemplo. Então, ele vai ter aqui um valor de ΔH negativo. Ao contrário da reação endotérmica. Na reação endotérmica, o ΔH ele vai ser maior do que zero. Então, ele vai ser positivo. Então, se nós olharmos para uma expressão de ΔH, por exemplo, mais 45 quilocaloria por mol, só olhando para esse número, nós já vamos saber que se trata de uma reação endotérmica. Em relação à expressão das reações químicas, então, em uma reação química, nós sabemos que nós temos os reagentes, que pode ser um ou mais, reagindo e se transformando em produtos. Aqui também pode ser um ou mais. Essa flechinha aqui, ela está indicando que está ocorrendo uma transformação. Na reação química, os reagentes, os átomos ali presentes, eles se rearranjam, formando então os produtos, né? Existe um rearranjo de átomos. E tudo o que a gente tem no início, mesma quantidade que a gente tem no início, a gente vai ter a mesma quantidade no fim. Isso significa o quê? Que a gente tem que verificar ou fazer o balanceamento sempre de uma reação química. Então, como nós vamos expressar a entalpia em uma reação química?
Como a reação exotérmica ela expressa o calor liberado em uma reação química, se a gente expressar uma reação química genérica aqui, em que a gente teria um reagente A mais um reagente B, isso aqui seria para nós, né, a entalpia dos reagentes, transformando-se em produto C mais D, em que nós temos aqui a entalpia dos produtos. Nessa mesma equação de reação, nós vamos ter aqui a expressão mais calor. Isso se ela estiver na equação de reação. No caso da reação endotérmica, nós vamos ter o quê? Como ela absorve calor, então quem vai absorver o calor? Nós vamos ter aqui A mais B mais calor. Então, o calor ele vai estar descrito na equação de reação aqui no lado dos reagentes, porque quem absorve são os reagentes, e aí se transformando nos produtos C mais D. Da mesma forma, vamos ter aqui HR e aqui HP. Então, nós podemos encontrar essa mesma equação de reação para reações exotérmicas nesse seguinte formato. A mais B menos calor se transformando em C mais D. Nas reações endotérmicas, a gente pode encontrar A mais B se transformando em C mais D menos calor. Ou ainda, nós podemos ter a seguinte expressão, representação, né? A mais B se transformando em C mais D e o ΔH ser expresso aqui fora da equação de reação, em que nós vamos ter um valor de ΔH negativo, vou colocar menos x, é um valor qualquer, o x. Isso para a reação exotérmica. Para a reação endotérmica, nós podemos ter A mais B se transformando em C mais D, em que o valor de ΔH vai ser um valor positivo, mais x. Então, vamos dar um exemplo prático disso. Se nós tivermos a combustão aqui na reação exotérmica, combustão do gás hidrogênio. Combustão é uma reação exotérmica. Então, se nós vamos montar aqui a equação de reação, eu vou montar ela nesses três formatos aqui. Tá? Então, o primeiro formato seria, nós vamos ter uma molécula de H2 mais meio mol de O2 gás, se transformando em 1 mol de H2O líquido, mais 68,3 kcal por mol. Então, a equação de reação, ela viria nesse formato, de acordo com essa equação de reação primeira aqui que a gente viu. Né? Agora vamos ver de acordo com essa equação de reação aqui. Ela poderia estar representada também assim, mais meio O2, vou colocar até de outra cor. Lembram que aqui tem mais, se eu passar para cá vai ficar menos 68,3. Vou tirar ali o quilocal por mol, mas os senhores sabem que tem ali o quilocal por mol. 1 H2O líquido. Então, aqui vou só tirar o quilocal. Ou ainda poderia ser expresso da seguinte forma: 1 H2 gasoso mais meio O2 gasoso, formando 1 H2O líquido. O valor de ΔH para essa reação seria menos 68,3. Então, cada uma dessas três equações de reação, se nós nos depararmos com elas, nós temos que saber se ela se refere a uma reação exotérmica ou endotérmica. E aqui no caso da reação endotérmica, vamos dar um outro exemplo aqui para representar essas equações de reação ali. Então, nós vamos representar aqui a síntese
do iodeto de hidrogênio. Só colocar HI, iodeto de hidrogênio. Então, qual seria a primeira representação? Vai ser 1H2 gasoso mais 1 e 2 gasoso mais o valor do calor, 25,96. Nesse caso é em quilojoules por mol, mas não precisa pôr a unidade na equação de reação, formando 2HI. Então, essa aqui está em conformidade com essa primeira equação de reação. Se nós tivermos também 1H2 gasoso mais 1 e 2 gasoso, formando 2HI, menos 25,96, também ela vai estar se referindo a uma equação de reação, de uma reação endotérmica. E por último, nós podemos representar 1H2 gasoso mais 1 e 2 gasoso, formando 2HI. E o ΔH ele pode ser expresso fora da equação de reação, então ele seria positivo. Então ele seria mais 25,96 kJ por mol. Aí sim eu tenho que colocar a unidade, né? Aqui também, na reação exotérmica, ficaria quilocaloria por mol. Então vejam que se nós nos depararmos com uma reação em que ela vai ter aqui a expressão do ΔH negativo, eu já sei que ela vai ser exotérmica, ela está liberando calor. Se nós nos depararmos com essa aqui, com o ΔH positivo, eu sei que a gente está falando de uma reação endotérmica. E aí nós podemos expressar também a reação endo e exotérmica por meio de uma representação gráfica. A reação exotérmica, nós vamos fazer sempre o gráfico no eixo Y. Nós vamos ter a entalpia e no eixo X nós vamos ter o desenvolvimento da reação. Em alguns livros podemos encontrar caminho da reação, né? Então é o desenvolvimento dessa reação. Como o ΔH dos reagentes ele vai ser sempre maior do que dos produtos na exotérmica, quer dizer o quê? Que ele vai estar mais na parte superior, a entalpia dos reagentes, porque ela é maior. E a dos produtos vai estar em uma parte inferior. Nós começamos sempre com o reagente, né? Uma reação começa com os reagentes reagindo, a reação vai se desenvolvendo e quando ocorre essa variação de entalpia, quando nós temos o produto, a entalpia mudou. Então, aqui nós temos os reagentes A mais D, por exemplo, e aqui nós temos os produtos C mais D. E o que nós temos aqui no meio? Nós vamos ter o ΔH, justamente essa variação da entalpia. Então, essa aqui seria a representação gráfica para reações exotérmicas. Para reações endotérmicas, como ficaria a representação gráfica? Entalpia sempre por desenvolvimento da reação, em função, né? Onde nós vamos ter o contrário agora. A entalpia do produto ela vai ser maior do que a entalpia dos reagentes. Então, a do produto vai estar sempre na parte superior. Aqui começa sempre também com os reagentes, né, reagindo, até chegar um ponto em que nós vamos ter a entalpia dos produtos. Então, reagente é quem? A mais B, produto é C mais D. O que nós vamos ter? Aqui no meio, nós vamos ter o ΔH. Então, são as possíveis representações gráficas que, se nós nos depararmos, nós vamos ter que saber de qual a gente está se referindo. E aí tem as formas de calcular a entalpia. Nós vamos ter, então, que calcular, né, para saber se é uma reação endotérmica ou exotérmica. E aí nós temos 3 formas de calcular. A primeira forma é através da entalpia padrão. Essa entalpia padrão ela pode ser tanto de combustão quanto de formação. Outra forma de calcular é por meio da lei de Hess, que vamos estudar cada uma dessas formas aqui de calcular. E a terceira e última forma de calcular é
por meio da energia de ligação.